Bem, pessoal, continuando o nosso módulo 2 de estruturas de seleção, então, no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar, enfim, das estruturas de seleção simples. Então, nas estruturas de seleção simples, a gente tem uma estrutura onde eu vou ter uma estrutura, como o nome já diz, né, estrutura simples de, de restrição ali de um código ou de um conjunto de instruções, né? Ou seja, de um único código, de um conjunto ali, um bloco de código, um bloco de instruções. E aí, em linguagem C, a gente lê isso naturalmente, né, em qualquer linguagem de programação como se. Se determinada condição acontecer, eu entro e desvio o fluxo e executo aquelas instruções que estão ali nesse determinado bloco de estrutura de seleção. Já se aquela condição for falsa, eu pulo esse bloco, certo? E em si a gente vai usar a instrução if para fazer isso. Então, if, entre parênteses, a gente vai colocar a condição, né, ou as condições a partir ali dos operadores lógicos e relacionais que a gente viu no vídeo passado, e aí depois a gente vai delimitar esse bloco de instruções a partir de uma chave abrindo e fechando, certo? Então, como fica isso em termos de código? Lembrando da nossa videoaula passada, na verdade, duas videoaulas atrás, então a gente tem aqui, a gente queria pegar três notas dos alunos, tirar a média. Então, a gente pegou as três notas dos alunos, tiramos a média, exibimos a média, e a gente queria exibir se o aluno estava aprovado, se a média dele fosse maior ou igual a 7. E aí, para exibir que o aluno está aprovado, a gente tinha visto que era só colocar o printf. Só que, como é que eu vou definir, restringir a execução desse printf a partir dessa estrutura de seleção simples? Então, eu vou colocar aqui um if, que seria um se determinada condição for verdadeira, e entre chaves ali, eu vou colocar o código, o bloco de códigos que vai estar sendo restringido. Essas chaves, ela pode começar aqui, né, logo depois dos parênteses, ou abaixo aqui. Então, isso fica a critério do programador, certo? Então, tem programador que gosta de fazer dessa forma, tem programador que gosta de fazer dessa forma. A única coisa que eu não posso é colocar ponto e vírgulas. Então, onde tem abertura e fechamento de chaves, assim como a gente tem na main aqui, ó, a gente não coloca ponto e vírgula, a gente só coloca ponto e vírgula nas demais instruções. Então, nesse caso, se determinada condição acontecer, eu vou exibir ali o aprovado. E qual seria a condição que a gente tem nesse problema? Eu quero que minha média seja igual ou maior que 7 para exibir aprovado. Então, se a média for maior ou igual a 7, ele vai exibir que o aluno está aprovado. E lembrando que o sinal de maior ou igual é maior e depois o igual. Se eu botar igual maior, isso aqui vai gerar um erro, certo? Então, quando eu tentar compilar aqui, ó, eu vou ter um erro porque ele não consegue identificar esse símbolo. Então, nesse caso, eu vou usar o maior ou igual. Então, se a gente executar agora o nosso código, então se ele tirar ali 10, 10 e 10, ele vai ter uma média 10 e vai ser exibido o aluno aprovado. Se a gente executar novamente o nosso código e colocar agora 7, 7 e 7, então ele vai ter uma média 7 e ainda assim vai ser exibido o aprovado. Agora, se o nosso código foi executado, por exemplo, com 6.9, 6.9, 6.9. A média dele foi 6.9 e o aluno não apareceu a mensagem aprovada. Também não apareceu a mensagem reprovada, porque a gente, no nosso código, só estabelecemos uma condição para o aluno estar aprovado, certo? E não para o aluno estar reprovado. E aí, a primeira situação, problema que eu passo para vocês. E se a gente quisesse adicionar, né, uma, a opção de o meu programa exibir a mensagem de reprovado para os alunos que tiraram notas inferiores a 7. O que, que a gente faz aqui? Qual a alteração que a gente faz? Eu sugiro que vocês congelem o vídeo e tentem fazer aí e depois retornem. Então,
que é que a gente vai fazer? A gente vai criar um printf para exibir o nosso aluno reprovado. Eu vou botar o barra N também, porque senão vai ficar colado aqui com a média quando o aluno for reprovado. Reprovado. Então, esse printf aqui eu preciso que ele seja restringido. E até o momento, a estrutura que a gente sabe é a estrutura de desvio condicional simples, que é o se. Então, nesse caso, eu vou colocar se a média for menor que 7, ele vai exibir aqui a mensagem do printf. Então, ele vai exibir que o aluno foi reprovado. Então, vamos compilar. Opa, faltou ponto e vírgula. Vamos executar. Então, agora, se ele tirou lá 6.9, 6.9 e 6.9, eu tenho uma mensagem aluno reprovado e não fica mais sem mensagem. Então, para as duas condições ali, para os dois universos, eu tenho aluno aprovado e eu tenho aluno reprovado, certo? Então, isso é um desvio condicional simples. Vocês podem ver por aí, pessoal, alguns códigos dessa forma, sem as chaves, certo? E se a gente executar esse código, o que vai acontecer? É, Se a gente executar esse código, colocar aqui 777, aluno aprovado, só exibiu o aluno aprovado. Se a gente colocar aqui uma nota inferior, 555, aluno reprovado, ou seja, funcionou perfeitamente. E por que então eu falo para vocês colocarem essas chaves? Porque é o seguinte, pessoal, a estrutura if, para uma condição, ela quando a gente coloca um desvio condicional, a gente está querendo restringir um código, um bloco de código. Então, quando eu não coloco as chaves, o computador ele vai entender, a linguagem já foi desenvolvida para isso, que ele entenda que a próxima linha esteja identada ou não. O que é identado? É quando está com esses tabs que a gente coloca para entender o que está dentro de quê. Porque perceba, o meu código poderia estar todo assim, ó, ia funcionar do mesmo jeito. Só que não fica bem mais difícil de eu conseguir entender o que é que está dentro de quê. Imagina que esse código tenha 500 linhas, como é que você sabe quais são os módulos? Então, a gente comumente coloca uns tabs para identificar os blocos de código. E aí eu consigo saber, a main está aqui, isso aqui tudo está dentro da main. Então, isso aqui está dentro do if, isso aqui está dentro do if. Mas sem a indentação funciona também, certo? Apesar de eu não recomendar que vocês não identem o código de vocês. A gente só faz indentação quando a gente abre a chave. Então, quando a gente abre a chave, a gente identa, quando a gente fecha, a gente volta à indentação anterior, certo? Mas voltando ao ponto do desvio condicional. Então, se eu colocar um desvio condicional, a próxima linha automaticamente está dentro do desvio. Só que se eu colocar uma outra linha aqui, por exemplo, botar um printf teste, observem que nesse caso, o que vai acontecer com o teste? O teste está dentro do if ou está fora do if? Vamos verificar? Então, se eu compilar aqui e executar e colocar uma nota, por exemplo, 555, vai exibir aluno reprovado e vai exibir o teste. Então você pode pensar, entrou aqui no desvio e exibiu o teste. Mas se a gente colocar aqui uma nota agora positiva, então vou botar aqui 10, 10, eita. Acabou que a nota ficou positiva que apareceu aluno reprovado. Veja que nosso teste continuou sendo exibido, certo? Então, o que acontece? Esse teste ele não está dentro do if, porque se eu não coloco as chaves, significa que apenas a primeira linha de código abaixo do desvio condicional é que ela fica restringida. Então, vocês podem encontrar por aí códigos dessa forma, só que eu não recomendo porque assim isso pode confundir vocês de eu quero colocar mais alguma coisa dentro do if, eu vou lá e coloco o código aqui que eu quero que seja executado de forma restritiva, só que não tinha as chaves, não era um bloco de código e só fica sendo executado uma única instrução com o desvio. E aí, às vezes, a gente perde um tempão até descobrir que a falha do programa era essa. Então, assim, o que eu recomendo é sempre coloquem as chaves e delimitem o início e o fim do,
da estrutura de seleção de vocês. Então, dessa forma, a gente tem aqui as estruturas de seleção simples. A definição, você vê que é simples, né? Então, quando eu utilizo um desvio condicional, quando eu quero restringir um código ou um bloco de código, como é que eu faço a estrutura aqui de desvio? Eu coloco o if, coloco a condição entre parênteses e delimito aqui o espaço que vai ficar. Então, eu poderia fazer aqui, né, outras variações para a gente conseguir entender que isso pode, a depender do tipo de problema, ser mais complexo. Então, imagine o seguinte, que dentro desse contexto, ainda falando de desvio condicional simples, eu vou acrescentar uma variável só para a gente trabalhar com operadores lógicos também. Então, eu vou adicionar aqui uma variável que é a quantidade de faltas, certo? E aí, além de pegar as três notas, eu vou pegar aqui um inteiro que vai ser a quantidade de faltas. E a gente vai definir o seguinte. Então, eu vou pegar como dado de entrada três notas e a quantidade de falta. Eu vou falar aqui, esse aluno, ele para ele ser aprovado, ele tem que tirar uma média maior ou igual a 7 e ter no máximo 10 faltas. Ele não pode ter mais que 10 faltas, certo? Se ele tiver mais que 10 faltas, independente da nota dele, ele está reprovado. Ok? Como é que a gente modificaria esses? Eu não estou preocupado com reprovado, certo? Nesse momento. Então pensem aí como a gente vai modificar esse programa para que essa condição ocorra. Ele só vai estar aprovado, se a média dele for maior ou igual a 7 e a quantidade de faltas for no máximo 10, certo? Então, se ele tirar 7 tirar 10 e ter tido 10 faltas, ele está aprovado. Mas se ele tiver mais que 10 faltas, ele tá reprovado. Lembrando, nesse primeiro momento, vamos pensar, né, para exibir a mensagem apenas aprovado. E depois vocês podem já complementar com a situação de exibir tanto aprovado quanto reprovado para essas situações. Então, vamos pensar. Se a média for maior ou igual a 7, é um passo. Ele já está quase aprovado, mas para estar aprovado, ele precisa de algo a mais. E aí, eu vou utilizar o i ou vou utilizar o ou? Nesse caso, para estar aprovado, ele tem uma dupla condição. Além da média ser maior ou igual a 7, a quantidade de faltas tem que ser inferior a 11 ou menor ou igual a 10. Então, aqui eu preciso de um condicional i. Então, eu vou colocar, se a média for maior ou igual a 7 e a quantidade de faltas for menor ou igual a 10, beleza, então ele está aprovado. Ou se a quantidade de faltas for menor que 11, você pode colocar também, tudo bem, porque a quantidade de faltas é inteiro, ou vai ser 10, ou vai ser 11, ou vai ser inferior ou superior. Então, se a média for maior ou igual a 7 e a quantidade de faltas for menor que 11, ele está aprovado. Então, se a gente compilar e executar agora, então, se ele tirar 10 em tudo, mas a quantidade de faltas dele for 11, a média foi 10. Mas veja que não apareceu a palavra aprovado, porque dentro da nossa situação problema, realmente ele não estaria aprovado. Agora, vamos imaginar, se ele tirar 10 em tudo e tiver 10 faltas, ele vai estar aprovado, porque ele está no limite ali da quantidade de faltas estipulado. Agora, o desafio e como é que eu faço para exibir o reprovado nas demais condições desse problema? Então, eu quero que exiba reprovado nas demais condições. O que é que a gente faria? Então, sugiro que pausem o vídeo, pensem um pouquinho e tentem implementar. Continuando, então aqui eu vou ter um outro desvio condicional, já que a gente, nesse momento, só viu estruturas de seleção simples. E aí, o que a gente poderia fazer dentro desse desvio para exibir o reprovado aqui? Então, perceba que agora a gente tem o oposto. Se a média dele for inferior a 7, não adianta a quantidade de faltas, concordam? Ele sempre vai estar reprovado. Então, se a média for menor que 7, não tem história, ele está reprovado.
Mas tem outra condição que faz ele estar reprovado, que é a quantidade de falta ser o quê? Maior que 10. Então, nesse caso, eu posso botar se a média for menor ou igual a 7, ou a quantidade de faltas for menor ou maior que 10. Perceba que, nesse caso, eu estou usando o ou, porque basta que uma dessas condições aconteça, ele já está reprovado dentro dessa situação problema. Então, nesse caso, se a média for menor ou igual a 7, ele está reprovado. Se a quantidade de falta dele for maior que 10, ele está reprovado. Então, vamos executar para ver se isso funciona? Então, se eu tenho lá nota 10, 10, 10, mas eu tenho 11 faltas, perceba que aluno reprovado, certo? Por quê? Porque a quantidade de faltas dele foi superior a 10. Agora, se a quantidade de faltas dele for inferior e a nota for a nota 5, 5, 5 e a quantidade de faltas é 5 também, ainda assim ele está reprovado porque ele não atingiu a média. Então a nossa condição ele funciona para todos os casos, certo? E aí assim, perceba que nesse caso a gente tem condições opostas, né? E aí entram outro tipo de estruturas que podem facilitar a nossa vida e a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo aula. Aguardo vocês.